Eu resolvi dar esta colaboração no assunto exoteologia, a verdade por trás dos extraterrestres, em virtude da minha dupla atuação na área da teologia e da astronomia. Na teologia, sou formado no Seminário Teológico Batista de Niterói, um dos mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, em 1992, e na astronomia milito desde 1980, na minha adolescência, tendo mostrado o céu em 2 países, em mais de 19 cidades diferentes, em 2 estados, e um público superior, com certeza, a mais de 200 mil pessoas. Além disso, já visitei centros da NASA por 4 vezes, estive em diversos observatórios e o meu trabalho é reconhecido pelos órgãos de imprensa, Rede Globo, SBT, Record, TV Assembleia Legislativa, TV Senado, Globo News, Rede TV, Bandeirantes e muitos outros canais de notícias, além de sites e websites. Enfim, o grande problema que eu vejo na hora de se falar de um assunto tão polêmico, que interfere em 2 áreas do saber, é que às vezes os astrônomos vão falar de um assunto sobre teologia, do qual eles não entendem muito. E às vezes os teólogos, os pastores vão falar de astronomia, que também é uma área que eles não entendem muito. Então, eu quero passar para vocês que eu não sou um curioso nessa área, tendo já feito alguma coisa relevante, e uma pesquisa, porque é um assunto que muitos não querem falar, ou por desconhecimento, ou até mesmo por tabu. Então, esse vídeo vem mostrar o que nós pensamos desse assunto exoteologia. Toda vez que você ouvir essa expressão exo alguma coisa, exopolítica, exobiologia, exoteologia, é um termo novo que está se usando para falar do relacionamento com algo fora do nosso planeta. Então, exobiologia é estudar a possibilidade da existência de vida extraterrestre em algum lugar do universo. Exopolítica já é outra forma de pensar, e inclusive com o patrocínio da ONU, que já escolheu uma embaixadora para ter o primeiro contato quando as civilizações extraterrestres chegarem. E exoteologia é um termo também muito novo, que é o que nos faz pensar o que seriam de fato estes seres extraterrestres. Em minhas palestras e entrevistas, vez por outra alguém me pergunta se eu acredito na vida extraterrestre. E eu digo que sim e que não. E como pode ser isso? Sim e não. Sim, porque no universo existem aproximadamente, eu vou usar uma notação científica, 10 elevado à 27ª potência de estrelas. Imagine o número 1 acompanhado de 27 zeros de estrelas. Então, 1 trilhão de bilhões de estrelas é muita coisa. E se nós fizéssemos uma suposição de que apenas 1% dessas estrelas poderiam ter sistemas planetários com planetas iguais à Terra, poderíamos dizer que sim. Então, não seria difícil, não seria teologicamente errado afirmar que lá muito longe pode existir vida extraterrestre. Sim. E eu diria que não, porque aqui no sistema solar nós não temos nenhuma outra forma de vida. Então, o grande problema da teoria da evolução é que ela diz que a Terra foi visitada por seres extraterrestres, ou uma teoria que é a da panspermia, de que um cometa trouxe, através de um choque com o nosso planeta, elementos que formassem a vida. Mas hoje
com as pesquisas das sondas espaciais das 3 últimas décadas, nós sabemos que todos os corpos do sistema solar foram visitados por grandes impactos de meteoros, de cometas. Já podemos assistir isso na nossa era, como foi o caso do choque com o cometa Churyumov-Levy em Júpiter, e a própria Lua cheia de crateras, e nós não observamos em Marte, em Vênus, nenhuma forma de vida foi encontrada. Então, se a evolução aconteceu aqui na Terra, ela teria que ter acontecido em outro planeta também. Então, se esses seres não são de outros lugares e também não são do nosso sistema solar, a única explicação que poderia ser dada é que não é a física que vai explicar a existência dos extraterrestres, mas sim a metafísica. E eu tenho minha teoria, e essa teoria é a teoria dos 2 problemas. Primeiro, o problema físico. As distâncias são muito longas e nada do que nós conhecemos na nossa tecnologia, com a ajuda ainda da teoria da relatividade de Einstein, um corpo, uma matéria, para alcançar a velocidade da luz, ela teria que deixar de ser matéria para se tornar em energia, e nós nem conseguimos fazer isso ainda, o que dirá transformar a energia depois no processo reverso da freada dessa viagem, ela se tornar novamente a energia, se tornar em matéria. E essas distâncias enormes, nós teríamos aí Alpha Centauri a 4,4 anos-luz de distância, mas infelizmente não há sistema planetário ainda descoberto pela sonda Kepler, da NASA. Então nós teríamos essa distância ainda muito maiores do que apenas 4 anos-luz de distância, que é a distância de Alpha Centauri. Então o problema físico está posto. E com a ajuda da teologia, nós sabemos que o homem, o ser humano, aqui no planeta Terra, ele desobedeceu o Criador. E eu chamo de Deus o Criador. E a Bíblia diz que por causa dessa desobediência, toda a humanidade pecou. E a prova disso é que lá no Velho Testamento, já no livro de Gênesis, após relatar a queda do homem, a desobediência do plano do Criador, que a humanidade cometeu através de Adão e Eva, nós já vemos ali a promessa de que Deus ia enviar o seu filho nascido de mulher, ou seja, Jesus, nascido de Maria, para vir ao mundo para ter um nascimento, um ministério, uma morte e uma ressurreição. Então, essas civilizações que se dizem mais avançadas, que estão mais próximas de Deus, eu não acredito que isso seja realmente seres alienígenas de outros sistemas solares, de outros sistemas planetários. Deus, ele sendo o Criador e mesmo supondo que há vida em outros lugares, não permitiria esse contato com os seres humanos, para que estes seres então mais evoluídos e livres do pecado não viessem à Terra desaprender com a desobediência humana. Então, desse ponto de vista, o que as pessoas estão vendo de fato não são seres alienígenas moradores de outros sistemas solares. A física não consegue explicar isso. A teologia não permite isso. Porém, a própria teologia vai explicar o que muitas pessoas conhecem como metafísica, e aquilo que as pessoas estão vendo, que está sendo relatado, e que mesmo que seja só 1%, não é mentira, mas também não é a verdade do que as pessoas estão vendo. O que as pessoas estão relatando ver, na realidade, mais se parecem com demônios do que com seres extraterrestres evoluídos mais próximos do Criador. E já que falamos em física, na física, duas grandes correntes, correntes para tentar explicar o termo. Existem duas realidades. Existe a matéria e já está sendo muito conhecido pelos físicos, pelos astrofísicos, a antimatéria. Então existe a matéria e a antimatéria, e astrônomos famosos já falam sobre a possibilidade da existência de um universo paralelo ao nosso, uma outra dimensão. E
isso vem sendo defendido por diversos astrônomos, inclusive com teorias de que um buraco negro seria a comunicação entre o nosso universo, da forma como nós conhecemos, e um universo paralelo. E na teologia, no campo espiritual, já não temos mais nada a ver com a física. Nós temos o corpo, que é esta parte a qual Deus nos deu, o corpo, os nossos organismos. E também a teologia fala de que nós não somos apenas corpo, nós temos também a questão espiritual. O corpo só não tem vida, mas o corpo foi dado por Deus também com o seu espírito, com a sua alma. E aí então na teologia nós temos o dicotomismo, o tricotomismo, como corpo e alma e espírito sendo a mesma coisa, ou corpo, alma e espírito, mas isso não interfere na minha linha de pensamento, já que nós estamos colocando como ponto de partida que o ser humano não é apenas o corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, mas nós temos também a dimensão carne, matéria, e uma dimensão espiritual, não material. Então é dentro desses dois campos que temos que trabalhar para tentar explicar o fenômeno físico. O evolucionismo ele é um grande aliado da ufologia. Quando Darwin fez a sua teoria da evolução, ele trouxe que a Terra e todos os seres viventes vieram de um organismo unicelular, que se evoluiu, atingiu o solo e passou por todos os processos evolutivos até o que nós conhecemos hoje como o Homo sapiens e as demais formas de vida evoluídas segundo a teoria de Darwin. Darwin, com isso, tirou fora a questão do Criador, de Deus e de Adão e Eva. Então o evolucionismo ele veio colocar o posicionamento de que nós somos frutos de um acaso. E o mais impressionante com o evolucionismo é que ele não consegue explicar porque os outros planetas do nosso sistema solar não possuem vida. Porque se a evolução tivesse ocorrido aqui no planeta Terra, nós teríamos que ter essa evolução também em outro planeta do sistema solar. Mas o que mais me admira, me deixa intrigado, é o evolucionista teísta, considerando o criacionismo como algo nada científico. E para piorar a situação dos cristãos, o Papa atual, o Papa Francisco, e aqui nós vamos começar de fato a explicar todo o pano de fundo espiritual sobre os extraterrestres, o Papa atual afirmou que a evolução não vai contra a fé cristã e falou do Big Bang. O Big Bang para mim não é um problema, mas a questão da teoria da evolução sim é um problema, porque quem é cristão e quem crê em Deus, no Criador, necessariamente tem que acreditar na palavra de Deus. E uma figura religiosa, um líder de uma religião que afirma que o evolucionismo não vai contra a fé em Deus, a mesma coisa está dizendo o seguinte: olha, Adão e Eva são contos da carochinha. Não acredite nessa história, mas continue acreditando em Deus. Deus pode, mas Deus não fez assim. Deus fez o homem do macaco. Mais ou menos isso que o Papa Francisco quis quando fez a sua declaração de que o evolucionismo não vai contra a fé cristã. E o grande problema do evolucionismo é que ele crê na teoria da panspermia, na qual, eu já disse isso antes, um cometa teria se chocado com a Terra, trazendo os elementos necessários para a criação da primeira bactéria, e daí depois então a evolução, segundo crê os evolucionistas e a teoria de Darwin.